vamos mexer então com potenciação. O que é potenciação? Vamos lá. Então a potenciação é uma história assim, ó. Se o A ele pertence aos reais, quando eu tenho esse asterisco aqui é diferente de zero, então todos os reais diferentes de zero. E NM pertencente aos racionais, que são números que podem ser escritos na forma de fração. E para um N maior igual a 2, o que seria aqui a nossa potenciação? O que seria o nosso A elevado a N? Esta é uma representação que a aplicação disso seria o A vezes A vezes A vezes A, pim, 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 vezes A, quantas vezes? N vezes. Legal? Onde o A, a gente chama ele de base, né? E N é o expoente. Legal? Se eu tiver um A elevado a zero, sempre, isso aqui a gente acaba chamando de propriedades, né? Pode ser que não seja o rigor linguístico, estou chamando de propriedades. A P1, os números aqui das propriedades também não interessam, eu coloquei P de 1 a 8 porque eu quis, mas podia ser qualquer situação aí, legal? Então o P1 ele seria o A elevado a zero. O A elevado a zero, sempre qualquer coisa que tem expoente zero vai dar 1, desde que este A seja o que, ó, diferente de zero. Eu vou mostrar isso numa próxima lousa. O P2 eu tenho que o A elevado a 1 igual a A. Legal? Que é aquela coisa, né? O A está sendo multiplicado apenas uma única vez. Ah, então é o próprio A. O P3 eu tenho, se eu tenho A sobre B elevado a um N, é como se fosse uma distributiva. O termo pode não ser esse, mas não vamos ficar chateadão com o rigor linguístico. Ó. Então seria o A elevado a N e o B elevado a N. Legal? Só que aqui tem uma informação importante, né? Tanto o A como o B, eles têm que ser diferentes de zero. Legal? Ambos têm que ser diferentes de zero. O A tem que ser diferente de zero e o B diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero aqui. Legal? O A não obrigatoriamente. Para um próximo passo, a gente vai ver o A não obrigatoriamente. Nesse caso é só o B que tem que ser diferente de zero. Né? Deixa eu até arrumar aqui mais bonitinho. Então no caso aqui, ó, nós temos que ter que o B ele tem que ser diferente de zero. Legal? Se eu tiver a P4 aqui, ó, se eu tiver o A elevado a N vezes um A elevado a N, isso aqui é exatamente o A M mais N. Ou seja, mantenho a base, numa multiplicação eu mantenho a base e multiplico e somo os expoentes. Na multiplicação, mantenho a base e somo os expoentes. Se eu pensar na divisão, que eu posso olhar ou com esta carinha, ou desta forma com uma fração, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Cuidado que é M e N, então ficaria M vezes N. Legal? Se fosse o contrário, mudaria. Quem está em cima, quem está primeiro aqui, é o que está na frente. Legal? Quem está depois, vem depois do sinal de menos. Isso é importante aí, código de regra de sinais, por exemplo, né? Para não cometer nenhum erro. Se eu tiver aqui, ó, um A M, N, ó, e tem um parênteses, esse parênteses significa com a multiplicação aqui no meio. Ah, então eu vou deixar aqui como está a base e vou multiplicar os expoentes. Legal? Se eu tiver uma multiplicação, isso aqui é muito importante. Eu vou até mostrar numa próxima lousa 3 situações que são mais tensas. Legal? Quando eu tenho uma multiplicação, é como se tivesse uma distributiva aqui, ó, porque o A elevado a N vezes o B elevado a N. Sempre válido, honesto, funciona sempre. O P8, se eu tiver assim, ó, A sobre B elevado a menos N, este menos ele só serve para o quê? Ó, para inverter a fração. Legal? Então será AB, vai ficar BA, ó. E elevado a N, ó, veja que sumiu o sinal de menos, porque ele só inverte a fração. E aí a mesma ideia da propriedade P3, né? O B eleva-se a N e o A eleva-se a N. Legal? E neste caso, sim, o A é diferente de zero e o B também é diferente de zero. Legal? Eu vou comentar agora, só para fazer o fechamento dessa aula aí, uns detalhes importantes sobre o que eu falei aqui. Então vamos lá, deixa eu apagar essa lousa. Então, por exemplo, ó, por que todo número elevado a zero ele é 1? Mas eu tenho obrigatoriamente que o A tem que ser diferente de zero. Vamos pensar nessa ideia, legal? Aí fala, uma pergunta, 0 elevado a zero, será que é 1? Existem algumas brigas matemáticas que em algum caso se fala, o ensino médio é aceitável uma coisa dessa, coisa e tal. Só que o nosso intuito nesse curso, nesse canal, é a gente iniciar desde a matemática básica até a matemática mais ninja que você pode imaginar e avançar aí para conceito de engenharia e alguns outros conhecimentos a mais. Legal?
Então, se eu falar isso aqui para vocês, pensando já na expectativa de que eu quero fazer um curso até a base ninja, não tá legal. Então, isso aqui é uma indeterminação e eu vou explicar exatamente agora do porquê disso. Então, veja, a história é o seguinte, ó. Por que eu tenho que A elevado a zero é 1? Vamos pensar uma coisa juntos, ó. Se eu pegar o A sobre A, é como se eu tivesse 3 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 5. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que coraçãozinho sobre coraçãozinho, ó. Legal? Faz de conta que coraçãozinho é a mesma coisa. Que no fim das contas nós sabemos que é 1, né? Que é 1. Tá, mas agora eu quero pensar com potenciação. Se eu tenho uma divisão e não aparece nada, então isso aqui é a mesma coisa que tivesse um 1 aqui, ó. Legal? Então eu também posso dizer que isso aqui é o seguinte, ó. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Tá. Só que 1 menos 1 até ontem à meia-noite dava 0. Deixa eu ver se não está cortando ali. Não, tá bom. Então é por isso, ó, que o A elevado a 0 é 1. Só que vamos pensar agora se este A ele fosse 0. Tá. Aí eu teria este caso aqui, né, ó, 0 sobre 0. Só para ter uma ideia, 0 sobre 0 não existe. Aí vem uma grande situação que a gente vai ver em cursos à frente aí. Legal? Se eu escrevo uma coisa que é diferente de 0 sobre o 0, isto aqui simplesmente não existe. Isso não existe. Legal? Então 3 sobre 0, 10 sobre 0, não existe. Isso não existe. Agora 0 sobre 0 é aquela coisa que é assim, ó, independente da religião que você siga, você vai lá e pergunta uma pessoa, qual que é a sua religião? Aí a pessoa fala X, da religião X. Beleza, então é uma coisa muito direta, perguntou e ele respondeu. Se você perguntar para uma pessoa que não acredita num Messias solar ou em Deus, sei lá, ele vai falar assim, ó, eu não tenho religião, eu sou ateu. Tá, muito direto, bonito. Agora esse caso é o nosso caso do agnóstico. Nossa, deu uma viajada forte mesmo. E eu vou viajar sempre nas aulas. Eu agnóstico, você pergunta para ele assim, ó. Se acredita em Deus, para quem hipoteticamente acredita, ele diz, o católico, sei lá, ou a pessoa que acredita em Deus, eu acredito. Você perguntar para o cara ateu, você acredita em Deus? Não. Você pensar para o agnóstico, que é o caso disso aqui. Você falar, acredita em Deus? Ele vai falar assim, então... Não sei, pergunta muito difícil de responder. Eu tenho que pensar, não sei. A resposta no primeiro momento é não sei. Uma coisa, depois dessa viagem toda, uma coisa diferente de 0 sobre 0 não existe. Pá! Ateu. Acredita em Deus, não acredita. É direto, dinâmico, reconheceu. 0 sobre 0 não é que não exista. Isto aqui é uma indeterminação. E nesse momento é importante que você saiba, o problema aqui não é Pierre não sabe. É a matemática, ela não interpreta isso. Ela diz assim, ou a matemática ou o cálculo, ela diz assim, não sei. Então eu fico numa indeterminação. Não é que isso não exista, é que simplesmente este fato não dá para tirar nenhuma conclusão. E daqui, se eu trouxer na ideia de potência, eu vou chegar na mesma situação de um 0 elevado a 0. Não é que não existe. Isso aqui é uma indeterminação. Então, para você, mais ninja, que já vê uma visão de cálculo na frente, isso aqui é a ideia do cálculo que você está numa indeterminação. Para você que não entendeu bulhufas do que eu falei aqui, esqueça, legal? Porque a gente vai desenvolver isso no decorrer da vida. Então, muita calma. Para você que não deu bulhufas do que eu falei, pense o seguinte. Se o A está elevado a 0, vale para todos os casos onde o A é diferente de 0. Acabou. E se for igual a 0, não vale. Ponto final. Legal? Mas isso aqui é importante porque a gente quer pegar todas as pessoas. A pessoa que tem dificuldade, a pessoa que está ninja lá na frente, o intermediário. Legal? Esse é o meu intuito. E um outro fato que nós temos aqui é assim, ó. Se o meu A for positivo, quando eu falo que é o maior do que 0, estou pensando em positivo. Quando eu falo menor do que 0, estou pensando em negativo. Se a minha base ela for positiva, e tanto faz eu elevar a um expoente par ou um expoente ímpar, ele vai continuar positivo.
legal? Então, por exemplo, sei lá, o 3. Se eu elevar ele a um par, por exemplo, ó, vamos até fazer assim, eu quero forçar bem a barra. Não importa o valor, tudo bem, é 9, mas não importa o valor, legal? Nós sabemos que isso aqui é positivo, porque daria o 9. Se eu pegar, por exemplo, o 3 elevado a 3, de novo, eu não quero saber o valor. Tudo bem, deu a 27, mas eu não quero, nesse momento não me interessa o valor. Me interessa o que? Se é positivo ou negativo. Observem que eu peguei tanto um par quanto o ímpar, ele deu positivo. Legal? Se eu olhar para cá, ó, a minha base é negativa. Se for par, ela fica positiva. Se for ímpar, ela fica negativa. Vamos pegar o mesmo 3. Vamos analisar o menos 3 agora, ó. O menos 3, se eu elevar, por exemplo, ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo, porque isso aqui é mais 9. Porque eu teria isso, ó, menos 3 vezes menos 3, ó, que é menos com menos, regra de sinais em multiplicação é mais. Ah, então eu ficaria mais 9, legal? Se eu tivesse, por exemplo, aqui o menos 3 elevado, por exemplo, a uma terceira, eu teria 3 vezes 3 vezes, desculpa, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso aqui dá menos 27, não importa o valor. Vamos pensar no sinal, ó. Menos com menos é mais com menos é menos. Então isso aqui daria negativo, legal? Eu vou parar por aqui essa aula. No próximo vídeo aí, eu recomendo que vocês continuem vendo. A gente vai ver aí formas numéricas, legal? Disso que tudo que eu comentei, a gente vai ver alguns exemplos aí, legal? Gente, um forte abraço para vocês, foi uma honra aí, tudo de bom. Falou, olá!